Boa noite. Sessão ordinária número 04, de 18 de fevereiro de 2025. Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária. Convido o secretário da mesa, vereador Franklin Kleman, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Que o beneplácito do Senhor nosso Deus repouse sobre nós, favorecei as obras de nossas mãos. Sim, fazei prosperar o trabalho de nossas mãos. Discussão e aprovação da ata número 003/2025, da sessão ordinária do dia 4 de fevereiro de 2025. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com a ata número 003/2025 permaneçam como estão. Os que discordam, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Passaremos para a primeira fase da sessão. Convido o assessor jurídico para que faça a leitura das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Leitura das correspondências e das proposições a serem apreciadas. Ofício 030/2025, Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista. Nova Boa Vista, 14 de fevereiro de 2025. A Sua Excelência o Sr. Eider Villers Milani, Presidente do Poder Legislativo Municipal. Assunto: apresentação dos projetos de lei. Excelentíssimo Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo os projetos de lei números 011, 012, 013, 014, 015, 016 e 017, de autoria do Poder Executivo Municipal, para apreciação dos nobres vereadores em regime de urgência, na sessão ordinária agendada para o dia 18 de fevereiro de 2025. Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência e seus pares, na apreciação e aprovação das proposições apresentadas, pedindo pelo regime de urgência, em vista de sua importância e interesse público. Isso posto, desde já, renovamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos ao vosso inteiro dispor. Kleber Badim, Prefeito Municipal. Ofício 034/2025, Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista, 17 de fevereiro de 2025. Ao Sr. Eider Villers Milani, Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: indicação de membro para integrar a Coordenadoria Municipal e Proteção e Defesa Civil, COMDEC. Prezado senhor, ao saudá-lo cordialmente, venho por meio deste solicitar a indicação de 2 membros da Câmara Municipal de Vereadores deste município para integrar o COMDEC, Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil deste município, nos termos da legislação vigente. Reiteramos que o mandato dos membros da COMDEC será de 2 anos, nos termos da legislação vigente. Certo de vossa colaboração, desde já continuamos ao vosso inteiro dispor, reiterando votos de estima e consideração. Kleber Badim, Prefeito Municipal. Ofício 035/2025, Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista, 17 de fevereiro de 2025. A Sua Excelência o Sr. Eider Villers Milani, Presidente do Poder Legislativo Municipal. Assunto: apresentação de projeto de lei. Excelentíssimo Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo o projeto de lei número 018, de autoria do Poder Executivo Municipal de Nova Boa Vista, para apreciação dos nobres vereadores em regime de urgência, na sessão ordinária agendada para o dia 18 de fevereiro de 2025. Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência e seus pares, na apreciação e aprovação da proposição apresentada, pedindo pelo regime de urgência, em vista de sua importância e interesse público. Isso posto, desde já, renovamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos ao vosso inteiro dispor. Assina Kleber Badim, Prefeito Municipal. Pedido de informação número 002/2025, de 17 de fevereiro de 2025. Os vereadores infrafirmados, com assento nesta Casa Legislativa, depois de ouvido o douto plenário, requerem que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal os seguintes pedidos de informação. 1. Que o Executivo informe, através de uma listagem, todos os contratos e atas de registro de preços vigentes, constando valores e seu prazo de vigência. 2.
que o Executivo informe através de uma listagem os programas contratados e em uso da empresa Tchê Informática Limitada nos últimos 12 meses, descrevendo o que segue: data da contratação e sua validade, valor pago pela implantação e valor mensal de cada um destes, nome da pessoa responsável pelo acesso do mesmo em cada setor. 3. Que o Executivo Municipal forneça cópia dos projetos, programas estaduais e federais aos quais o município de Nova Boa Vista encontra-se cadastrado, visando a busca de demandas/recursos. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lil, em 17 de fevereiro de 2025. Assinam Clair Panzenhagem, Lucas Chu, Clair Lil e Harley Lorscheiter. Memorando 001/2025, de 18 de fevereiro de 2025, da Ouvidoria do Poder Legislativo Municipal para a Mesa Diretora da Câmara Municipal. Assunto: manifestação da ouvidoria 001/2025. Descrição da manifestação. O munícipe nova boavistense, Sr. Arnildo Knopp, pessoa conhecida da comunidade, realizou visita à Câmara de Vereadores no dia 18 de fevereiro de 2025, solicitando a leitura desta mensagem no pequeno expediente da sessão ordinária, a ser realizada nesta data, para conhecimento dos vereadores municipais. O munícipe disse discordar dos vereadores Neurista Gmaier e Eider Villers Milani em relação à forma como foram conduzidos os debates nas sessões ordinárias anteriores, quando os vereadores discutiram sobre o projeto de resolução protocolado pelos vereadores da bancada do PRD, que buscava a redução pela metade dos valores das diárias pagas aos vereadores. Na ocasião, os vereadores foram incisivos em destacar que o PRD não possui representação política na Câmara Federal. No entanto, para o munícipe, esse não é um argumento válido para impedir que os vereadores proponham bons projetos, como era o caso. Acredita que a forma como as palavras foram colocadas deixou os vereadores e a comunidade desconfortável, e que os parlamentares devem estar abertos a ouvir outros pontos de vista e encontrar um meio termo, para aprovar os projetos que são benéficos para a população de Nova Boa Vista. Ademais, solicitou que os vereadores, no uso de suas prerrogativas e influências, busquem junto à administração municipal a troca do local em que estão instaladas as novas lixeiras da cidade, em especial os localizados na Avenida Jacob Wagner Sobrinho, que estão localizados à beira do meio-fio, para que sejam postas sobre o passeio público. Destacou que o meio-fio é utilizado como referência para o uso da bengala, pois a maioria das ruas e avenidas de Nova Boa Vista não dispõe de passeios públicos adequados e atendendo aos requisitos de acessibilidade. Encaminhamos o seu conteúdo à mesa diretora para que seja incluída no pequeno expediente da sessão ordinária do dia 18/2/2025, sendo objetivo do presente. Ao ensejo, enviamos votos de estima, apreço e distinguida consideração. Jefferson Bigelmeier, ouvidor. Ofício número 006/2025, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista. Nova Boa Vista, 18 de fevereiro de 2025. Estimados familiares de Iverne Klein. Assunto. Condolências aos familiares. Estimados familiares, é com muito pesar que os vereadores municipais integrantes das bancadas que compõem o Poder Legislativo Municipal de Nova Boa Vista vêm, por meio deste, manifestar votos de profundo pesar pelo falecimento de Iverne Klein. Recebam desta forma os mais sinceros sentimentos deste Poder Legislativo. Atenciosamente, presidente Eider Villers Milani e todos os demais vereadores integrantes das bancadas com assento nesta casa. Leitura dos projetos a serem apreciados. Estarão sendo apreciados nesta sessão ordinária os seguintes projetos de lei, cujas leituras das emendas farei agora. Projeto de Lei número 011/2025 do Poder Executivo Municipal, de 13 de fevereiro de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar permuta de professora com o município de Sarandi e da outras providências. Projeto de Lei número 012/2025, que abre créditos especiais no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei número 013/2025, que abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências.
Projeto de Lei número 014/2025, que autoriza o município a conceder patrocínio sob a forma de apoio cultural à Associação Nova Boa Vistense de Radiodifusão Comunitária e da outras providências. Projeto de Lei número 015/2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar servidores em caráter temporário e da outras providências. Projeto de Lei número 016/2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente servidores por excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de Lei número 017/2025, que altera o anexo único da Lei Municipal número 2660 de 2025. Projeto de Lei número 018/2025, que dispõe sobre a cessão de servidores estáveis do Poder Executivo Municipal a órgão ou entidade dos poderes do município, da União, do Estado e de outros municípios, autoriza o recebimento de servidores da União, do Estado e de outros municípios, revoga o artigo 113 da Lei Municipal 855/2025 e da outras providências. Projeto de Lei do Legislativo número 001/2025, que autoriza a Câmara Municipal de Vereadores a conceder patrocínio sob a forma de apoio cultural à Associação Nova Boa Vistense de Radiodifusão Comunitária e da outras providências. Projeto de Resolução número 005/2025, que autoriza a viagem de até 3 vereadores a Brasília, Distrito Federal. E o projeto de resolução número 006/2025, que altera a data da realização de sessão ordinária. Passamos para a segunda fase da sessão, grande expediente. Este espaço é reservado à palavra livre. Cada vereador possui um tempo de 10 minutos. Conceda a palavra aos vereadores inscritos. Conceda a palavra ao vereador Lucas Chu. Então, uma boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Weider, demais colegas vereadores, o pessoal aqui da Rádio Boa Vista que está aqui presente, e também quem nos acompanha pelas redes sociais através da Diário RS. Então, começo o meu discurso falando sobre a nossa ida a Porto Alegre no dia 5 de fevereiro, onde foi eu, a vereadora Clair, o Arley, em busca de recursos para o nosso município, onde o nosso primeiro compromisso era com o nosso conterrâneo Luciano Schwertz, da Emater. Tratamos com ele sobre a necessidade de aprimoramentos técnicos para a Emater, com o foco de fortalecimento da nossa agricultura familiar, né? Discutimos também sobre a dificuldade que a seca nos está causando no nosso município, não só no município, mas também em toda a nossa região. Então, o Luciano nos sugeriu que os nossos produtores comecem a pensar diferente, não só produzir soja, milho e trigo no inverno, né? Então, ele sugeriu que mais alternativas. Como o nosso município é um município com um grande potencial na horticultura, apicultura, suinocultura, hoje vemos que o município vizinho de Rondinha está então bem qualificado na questão da suinocultura e também da bacia leiteira. Então, precisamos entender que a Emater possa trazer mais qualificação técnica para nossos agricultores, através de palestras e dias de campo. Também visitamos a Secretaria do Desenvolvimento Rural, com o senhor Wilson Kovac, onde fomos em busca de recursos e equipamentos para a agricultura, onde recebemos uma ótima notícia, então, onde Nova Boa Vista estará entre os municípios contemplados de um programa do Estado. Cerca de R$1.200.000 virá para o nosso município em equipamentos, recursos para os pequenos produtores, e nesse recurso está um trator de 150 CVs que o município vai receber, isso nos próximos meses. O programa ainda não está bem formulado, mas daqui a um tempo ele vai estar rodando e Nova Boa Vista será contemplada.
Nessa visita, ainda até o Wilson Kovács perguntou para nós quem que é o nosso secretário da Agricultura, né? Infelizmente, nós ficamos sem resposta. Então, gostaria, não sei qual que é o motivo, ainda não foi nomeado um secretário da Agricultura. Também tivemos visitando os deputados, o Afonso Ram, deputado federal, Dirceu Franciscão, Silvana Kovács e o Elisandro Sabino, em busca de recursos para perfuração de poços artesianos no município, como tem a seca, investimentos para a saúde, para fortalecer os atendimentos aqui no nosso município, recursos para a educação, que nós pensamos numa construção de um prédio novo para essa secretaria, onde que podia ser utilizado para reuniões, treinamentos, cursos e outras atividades. E também em busca de recursos para nossos asfaltos. No entanto, fomos informados sobre a captação de recursos esse ano pode ser um pouquinho prejudicada, né, dificultada pela não aprovação até o momento dos orçamentos dos deputados. Então, que pode acarretar então a dificuldade de trazer recursos para cá. A última sessão que eu falei sobre as limpezas das lixeiras, então até o momento acho que não foi limpado, mas a servidora Flávia me informou que isso é um problema que tem alguns funcionários que estão resistindo a fazer esse serviço, né? Então, desde 2023 não está sendo feita a limpeza, além da limpeza com jatos de água, com quiboa, que ela me falou. O caminhão-pipa também, eu acho que não sei se está funcionando, porque, pelo que ela me falou, não estava funcionando. Então, aqui só para esclarecer que eu fui atrás, perguntei para ela e ela me informou isso. Semana passada fui procurado por alguns moradores aqui das casinhas populares que estavam enfrentando a falta de água. Esse era um problema que era, acho que tinha um poste, não estava transmitindo luz até o posto. Então, em questão de 2 dias, a EREGÉ já resolveu esse problema. Outro ponto que eu vejo importante no nosso município, que muitos moradores, especialmente lá da Caúna, Jabuticaba, Baraque, Tijolo, falaram sobre as placas de sinalização, que mostra a localidade para que travessão percorrer, né? Que muitas delas estão danificadas e outras regiões não têm. Então solicito que a Secretaria de Obras faça uma reforma nessas placas e que coloque novas aonde for necessário. Também fui procurado sobre o pessoal que frequenta o posto de saúde, que quando eles vão ao posto, ao médico, durante a metade do mês, eles vão para pegar um exame gratuito do município e o município não fornece. Não tem ajuda do município. Então, hoje eu acho que deve ser só nos primeiros dias do mês, tem direito a ganhar exames gratuitos ou ajuda do município. Então, gostaria que alguém esclarecesse ou tivesse uma ideia de como fazer para distribuir durante o mês inteiro, não só nos primeiros dias. Outra questão que aqui quero colocar, até o Arley colocou em sessão passada sobre o ônibus roubado. Então eu vejo que é importante esclarecer, não só do ônibus, a questão do incêndio na prefeitura e do gerador. Então, se permite uma parte, senhor vereador? Eu acho que devia ter sido conhecimento de Vossa Excelência que, quando se trata de um processo dessa magnitude, aí existe o sigilo. Como nós não conseguimos, nem nós, vereadores, conseguimos acessar o processo que deu da questão dos disparos aqui também. Então, não tem como o prefeito ou o vereador ou alguém dizer para a população esse processo aqui está nessa pendência ou nessa pendência aí, porque não são informados. Então, o processo, quando é em sigilo, nem o advogado, muitas vezes, consegue saber como é que está a questão, como é a questão dos tiros aí que
Nós, o prefeito, não sabe, nem nós não conseguimos saber ainda. Muito obrigado, Neure, mas assim, não é eu que estou querendo colocar isso, mas é a população que me pergunta. Então, assim, eu sou representante da população, então eu coloco o que o pessoal me pergunta. Também quero questionar, ano passado, em setembro, foi adquirido 2 caminhões frigoríficos pelo município, um de valor de 538 mil e outro de 689.500. Isso dá um valor de 1.227.500. Esses caminhões foram recebidos em setembro e até agora, já são em torno de 5 meses. Não sei para que finalidade, provavelmente para os frigoríficos do município, o porquê que eles estão parados. Tem a questão de garantia, então, depois de um certo tempo, a garantia se vence e quando vê o veículo vai rodar e não está funcionando. Então, lembrando a todos que todos esses pedidos, problemas, é a população que nos pede. Não sou eu que estou querendo bater boca com vocês, mas é a população que nos cobra e a gente tem que trazer a melhor solução para todos. Então, para finalizar, desejo a todos os professores, alunos e motoristas um excelente ano letivo e que todos possam aproveitar ao máximo esse ano. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Concedo a palavra ao vereador Gilberto Peaia. Inicialmente quero cumprimentar o presidente da Câmara, Eider Milani, cumprimentar os meus colegas vereadores, ao Marcos Jurídico, aos da Rádio da Nova Boa Vista, cumprimentar também a quem nos acompanha pelas redes sociais. Vamos comentar um pouco da viagem de Brasília, onde que eu fui a Brasília com o prefeito Kleber, com o secretário César Manfro e o Franklin. Estivemos visitando lá em Brasília por dia 10, 11 e 12 os gabinetes dos deputados, levando pedidos para os deputados, entregando os ofícios. Visitamos o gabinete do Ubiratã Sanderson, do PL, Giovanni Cherini, do PL, Luiz Carlos Busato, do União Brasil, Márcio Biolchi, do MDB, Alcíbio Mesquita de Nunes, do PL, Pompeu de Matos, do PDT. Conversamos também com Osmar Terra, onde que fomos convidados para um jantar com ele. E no jantar tivemos uma recepção bonita lá, né? Apareceu Jair Messias Bolsonaro nesse jantar. E daí Osmar Terra, que nos recebeu num jantar junto do partido do MDB. Fomos também visitar o senador Mourão, o gabinete dele, porque ele não estava, quem nos recebeu foi o assessor dele. Visitamos também o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação. Estivemos na audiência com a assessora, com o assessor Glauco Wolfgang da Silva, realizada no Ministério das Cidades. Estivemos também no Ministério da Agricultura, tratando de questões relacionadas à execução de processo de orçamento. Em relação à seca, à falta de chuvas, alguém me pediu domingo o que o município iria fazer, decretar um decreto de emergência ou de calamidade. Daí ontem estive falando com o prefeito, ele já se reuniu com a Emater para decidir. Só eles não podem
decidir ainda no momento, porque ele disse que pode acontecer outro fator até a colheita. Daí ele achou melhor esperar ainda uns 15 dias. E que vai ser dividido o município. Uma parte do município está chovendo, está bem, e daí não vão fazer para todo o município. Não tem como, porque se fizer para todo o município e vier uma fiscalização, perde tudo, né? Então não tem como eles fazer todo o município hoje. Dias atrás, na última sessão, o Eider me pediu a respeito de um auxílio, um dinheiro para a rádio. Ele me pediu se eu apoiava. Eu disse para ele que ele podia colocar o projeto em votação, que eu votava. A rádio é comunitária, ela serve a maioria da população da Nova Boa Vista que são ouvintes da rádio de Nova Boa Vista. Daí eu falei que podia colocar, que tinha todo o meu apoio. Alguém também me pediu aqui da Nova Boa Vista que tem as lixeiras na rua, perto de terrenos, que eles ficam jogando o lixo nos terrenos e não jogando na lixeira. E isso eu posso ver nas estradas que a gente anda, tem lá perto de casa. Seguido, tem garrafas colocadas na estrada. Não conseguem levar as garrafas para casa para botar numa lixeira. E isso não é pessoas mais velhas que teriam menos conhecimento, é a juventude. Tem que beber e botar as garrafas na estrada. Eu já cortei um pneu de uma coletadeira com bico de garrafa por pessoas que não têm uma visão de levar para casa essas garrafas e colocar num destino certo. Daí que essas pessoas pensem um pouquinho no que elas fazem quando elas largam as garrafas na estrada. O vidro não termina nunca lá, se deixar na estrada. E em questão eu estive falando com o prefeito, quando falam, faz licitação, não licitação, faz concurso público, não faz. Eu falei com o prefeito desde a primeira semana. Eu sou contra concurso público fora do magistério. Concurso público para mim só para professores. Fora dali, eu sou contra concurso público. Contrato, se não trabalhou, manda para a rua. Para hoje era isso. E o meu muito obrigado a todos. Concedo a palavra ao vereador Neuri Stagmaier. Boa noite a todos. Quero saudar o senhor presidente, Eider, saudar os nobres colegas vereadores, também os funcionários dessa casa, saudar o ex-vereador Jodi, que faz presente, o meu amigo Boita também, e também o Dariel, representando a Rádio Boa Vista. É um prazer tê-los aqui, sabendo que é o único meio de comunicação no nosso município e que é de suma importância aqui para o nosso município. Também quero dar meu boa noite a todos que nos acompanham através das redes sociais. Eu vi que pedi até para o assessor jurídico, Marcos, para que fizesse um voto de pesar em nome dos vereadores pelo falecimento da dona Iverne Klein, ocorreu ontem, uma pessoa dedicada, uma mãe, uma esposa, dona de casa, que sempre teve o dom de cantar. Uma coisa, ela podia estar bem abatida, mas como eu faço parte do coral da assistência social, ela sempre vinha, nem que tinha que trazer ela de carro, mas
ela se fazia presente porque gostava de cantar. E a gente sabe, e quem acompanhou, sabe da luta que ela teve pela vida durante 10 anos e 4 meses, acometida pelo câncer. E aí eu quero dizer que uma pessoa tem que ser muito corajosa quando enfrenta uma situação de câncer. Só quem tem na família alguém sabe da situação que é ver um filho, uma mãe ou um pai, alguém enfrentar o câncer, que sempre é uma coisa que, como o padre falou hoje de manhã, lá no enterro, que tem que estar muito preparado psicologicamente, porque abala qualquer família um resultado, quando se recebe um resultado de um câncer. Então, quero aqui dizer que a Iverne foi muito corajosa e que Deus conforte a todos os seus familiares. Estou vendo com nossos engenheiros para fazer um projeto de rede de energia elétrica, parte da rua aí na Padre Urbano, perto da propriedade de Ismael Fávero, aquele trecho da Felipe Vellan que vem para cá, eu não recordo agora o nome da rua, lá, aquela mais curta, que não tem energia elétrica lá e se faz necessário para até ter iluminação pública de noite aí para as pessoas e para o pessoal que lá tiver seus terrenos. Assim que estiver pronto, eu vou encaminhar para a RGE para tentar conseguir essa rede elétrica. A respeito do decreto de emergência do nosso município, como já foi citado aqui pelo vereador Gilberto, já houve uma reunião entre o prefeito, o vice-prefeito, também a Emater e os representantes da Defesa Civil do nosso município. Estão fazendo junto, visitas aí a Defesa Civil e a Emater nas propriedades rurais mais afetadas em nosso município, nos pontos mais críticos, assim, porque tem que ser um projeto específico, com coordenadas. Por quê? Porque nós sabemos que tem muitos projetos já encaminhados para a defesa de emergência, de municípios, para a defesa civil, e como a defesa civil do Estado vai mandar representantes para ver a veracidade dos projetos feitos pelos municípios, é possível que, se não for bem elaborado e como já com as coordenadas, como o vereador Gilberto falou, temos parte do município que a chuva foi normal praticamente. Aí nós temos partes do município que eu estava até ouvindo um pouco a questão de Caúna, linha Tijolo, linha Baraca, também Jabuticaba, linha Mirim, parte da Cachoeirinha, e não recordo agora outros locais assim, onde que a terra já não é muito favorável também, e logicamente com esse sol quente e todo esse tempo que não choveu, afeta mais ainda o município. Só para ter uma noção, no caso, Nova Boa Vista, a média seria de 55 sacas por hectare.
Tamandaré já é 70 sacas por hectare, a colheita média, né? Então você vê através de melhores terras isso, né? E então é muito fundamental que seja bem elaborado esse projeto, porque se for mandado e depois a perícia vier aqui em nosso município e entender que foi ampliado demais, aí o projeto não vai ser aprovado, porque até hoje foram aprovados 13 projetos de 13 municípios a nível federal de emergência em nosso estado. Então, só para vocês verem que não é tão fácil. Hoje, com a tecnologia que tem aí, é possível verificar mais precisamente se tem ou não tem produção de 50, 30, 40, 25 sacas assim por hectare. Então vai ser feito isso devagar, mas com uma precisão para que não tenhamos problemas depois. Eu pedi na sessão passada para colocar em tubos lá na estrada da propriedade de Zemilda Locatelli, e não saiu na rádio isso, e aí eu estou mais uma vez pedindo, e já pedi para a Secretaria de Obras, porque a safra está se aproximando e lá não consegue a colheitadeira chegar até a lavoura. Também já falei com o prefeito e vice, porque precisa ser feito o quanto antes no nosso município alguns consertos do nosso asfalto aqui da Avenida Jacob Wagner Sobrinho. Tem uns lugares aí que precisa ser feito e entendo que deva ser feito ainda antes da semana do município, do dia do município, para ficar com uma aparência melhor para aquelas pessoas que vierem a nos visitar e assim ter uma melhora esse asfalto aí como está. Também sugeri à administração que convoquem todos os proprietários dos terrenos, casas ou comércio da Avenida Jacob Wagner Sobrinho, nos dois lados da avenida aqui, para discutir e ver, para fazer um passeio dos dois lados padronizado, né? Como precisa para ter também a questão de acesso de pessoas com deficiência física, né? E nós temos até aqui, eu estava olhando, nós temos um projeto aprovado, uma lei aprovada, quer dizer, a lei número 2530 de 2023, que já fala e dispõe onde o município entra com 40% e 40% aqui eu estava olhando, pagamento de 40% da tabela SINAP do mês requerido ao proprietário. E 60%, então, o proprietário entra, que também já é, porque não é de competência do município fazer passeio público, no caso. Mas eu acho que tem que fazer, essa lei já foi aprovada, então, e vem de encontro. E se aqueles que não querem adquirir a esse projeto, que seja feito da mesma forma e lançado, se o cara não pagar, em dívida ativa do município, para que possamos, porque se nós olhar aqui, sabemos que tem gente que nem é proprietário aqui, que nem mora aqui, de terrenos baldios, né? Então é importante fazer essa reunião e ter essas assinaturas das pessoas que concordam disso, e daí a gente fazer esse projeto. Finalizando,
eu quero só, assim, ó, dizer àquela pessoa que procurou a ouvidoria da Câmara, está se desfazendo a ideia ideal, porque diz essa pessoa que democracia eu tenho, como essa pessoa também tem, em ter opiniões diferentes. Eu tenho uma opinião e respeito, e quero que respeite essa opinião, como eu respeito a opinião de qualquer um. A discussão aqui é uma coisa bonita, democraticamente. Esses pedidos, para finalizar, de questão de processos, de coisa, e tal e coisa de informações para o povo. Olha, nós temos aquela da patrola aqui que está no Ministério Público, aí de 51 municípios Eu deixo... Quantas pessoas me pediram já, Neuri? Vai lá, nós queremos saber disso aí. Eu deixo para a justiça resolver isso. Eu não posso resolver coisas da justiça. Então, eu acho que cada um no seu quadrado e cada um na sua coisa aí, porque a justiça são 3 poderes. Nós somos o legislativo, lá é o judiciário, aqui é o poder... o prefeito é o poder executivo. Então, não podemos aqui trazer coisas aí para tentar barganhar uma coisa ou outra aí. Era o que eu tinha para hoje, meu muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Concedo a palavra ao vereador Clair Panzinhac. Inicialmente, eu queria saudar o presidente Eider, em seu nome os demais colegas, Marcos, o nosso jurídico, Jefferson, nosso agente legislativo, como o Neuri também falou, os nossos amigos da Rádio Boa Vista FM, que estão hoje prestigiando a nossa sessão, quem nos assiste pela Diário RS, quem nos acompanha também pela Diário RS. Inicialmente, então, eu queria fazer um registro aqui das palavras colocadas então pelo Nilton. O nosso objetivo realmente era esse, de nós buscarmos uma economia para o município, uma economia que pudesse ser investida em outras necessidades que temos hoje em nosso município. Obrigado, Nildo, pelas palavras. O objetivo nosso sempre foi esse, defender o interesse da sociedade acima de tudo. Também gostaria de levar uma questão hoje, colegas, senhor presidente, também, quem nos assiste, sobre algumas situações que eu vejo que acontecem em nosso município atualmente e aconteceram nos últimos anos, sobre a aquisição, através dos processos licitatórios, de algumas demandas do município. E aqui, então, eu gostaria de pedir, dentro das possibilidades do Poder Executivo, sobre rever algumas aquisições de produtos que às vezes acabam sendo feitas aonde que o nosso comércio local não é valorizado. Eu tenho uma situação aqui que eu busquei através do portal Transparência, de um processo licitatório que foi feito ano passado, o de número 40 de 2024, aonde que a aquisição era de bolos, doces e salgados para eventos realizados pelas secretarias municipais. Onde que o município teve a participação nesse processo de 4 empresas. 3 empresas constituídas em Nova Boa Vista e uma empresa de fora. Então, esse processo, não vou aqui citar o nome das empresas, mas denominei como A, B, C e D. A empresa A, então, com registro em Nova Boa Vista, ela vendeu para o município, nesse último ano, R$ 2.060,49. A empresa B, também registrada em Nova Boa Vista, vendeu para R$ 140. E uma empresa C, também registro em Nova Boa Vista, vendeu para R$ 3.160.
E, para minha surpresa, a empresa de fora vendeu em 2024 para o município R$ 17.492,67. Então, o município teve um gasto de R$ 22.853,16 durante 2024 nessas demandas das secretarias. Poderia tranquilamente ter feito um processo de dispensa de licitação, aonde que a nossa lei ela tem um limite de 50 mil. Então, gostaria muito de registrar isso, que o Executivo buscasse outras formas para valorizar o nosso comércio local, né? Nós não podemos esquecer de que é esse comércio local que acaba pagando o seu imposto, pagando a farmácia, aquele comerciante ele vai no posto de gasolina, ele vai no supermercado adquirir a sua mercadoria também. Então é um dinheiro que acaba girando dentro do nosso município. Então de se buscar talvez essa possibilidade numa próxima contratação. Bem como também uma outra situação, de licitação, onde que o município busca a aquisição de flores para ornamentar a nossa cidade, senhores e senhora, demais que nos assistem. Também poderia ser feito por um processo de dispensa de licitação, porque os valores não ultrapassam o limite que a lei permite. Então nós tivemos uma situação também de um processo de licitação no ano passado, onde que somente uma empresa participou e essa empresa foi de fora do município. E nós temos no nosso comércio, no nosso município, empresas que trabalham nesse ramo. Então essa empresa ela vendeu para o município R$ 13.606,10. Então podem ver que fica bem longe do valor da dispensa de licitação. Bem como também outras situações, né, temos empresas de ornamentação em nosso município que também pagam o seu imposto, que também no dia a dia vão no supermercado, vão no posto de gasolina. Então que se repensasse um pouquinho essas situações, que quando possível, quando o valor fica dentro de um limite, que se pense em fazer uma dispensa de licitação, não infringindo a lei, muito pelo contrário. A lei 14.133 de 2021, ela possibilita essa situação, que se faça uma dispensa de licitação e se compre também do nosso comércio local. Também preciso registrar aqui, então, as palavras que o Neuri antes falou da dona Iverne, né, colegas? Também registrar que ela foi muito importante no nosso coral da cidade aqui, também no coral da igreja, que todos os sábados, nas missas, estava ela lá, presente, ajudando a todos, e sem dúvida alguma é uma pessoa que vai deixar muita saudade no nosso meio. Também eu gostaria de falar um pouco sobre a reunião que tivemos na última semana, registrada aqui pela Imater, a nossa reunião, sobre nota fiscal de produtor rural, uma reunião bem importante, parabenizar a nossa Imater por isso, né, por ter trazido duas pessoas que falaram sobre a situação dessa nota fiscal de produtor rural. E dúvidas, então, a Imater se colocou à disposição para esclarecer essas dúvidas, que com certeza vão acontecer, né? É uma necessidade que se tem de esclarecer essas dúvidas para todos. Quando se fala em uma mudança e se fala em fazer uma nota fiscal de produtor rural via sistema, então o nosso pessoal de um pouco mais de idade tem uma certa dificuldade, né? Nós, às vezes, penamos para conseguir fazer e entender. Imagina uma pessoa de um pouco mais de idade que vai ter que mexer num celular para talvez poder lá emitir uma nota que, quando sai a produção dela da propriedade, já tem que ter uma nota emitida, né? Mas parabenizar mais uma vez a nossa Imater pela iniciativa de trazer as pessoas para esclarecer esse fato. E também preciso registrar, então, aqui sobre esse importante projeto de lei, o 014, como os demais, né? A gente... minha visão é aprovação como todos, né? Mas em especial o nosso projeto de lei 14, bem como também a resolução da nossa casa sobre a nossa rádio comunitária, né? Que é uma ferramenta que chegou no município aqui e faz um papel muito, muito especial, né? Divulgando os trabalhos do município, das empresas do município. Sem dúvida alguma, importante parabenizar a iniciativa do Executivo e também do Legislativo, senhor presidente, pela atitude. Também gostaria de parabenizar a administração, então, pela iniciativa da limpeza e organização da parte do subsolo da nossa unidade básica de saúde, né? Eu passei esses dias ali e tinha um entulho lá jogado, e a secretaria
acredito que foi a Secretaria de Obras que acabou limpando aquele espaço e que, pelo que eu soube, ele servirá como uma garagem para os veículos da saúde, né, que sem dúvida alguma é importante. Bem como também registrar aqui um pedido, né, que se fosse também pensar no nosso subsolo do centro de eventos, né, que também é um espaço que estaria disponível, né, mas também precisa de uma limpeza e de uma organização para talvez amanhã depois poder ser usado para alguma finalidade. Também registrar aquilo que o Neuri falava da questão da nossa necessidade do asfalto, né, Neuri? Também comentei isto já em uma sessão aqui e vou fazer de novo o pedido ao secretário de obras dentro das possibilidades da secretaria. A gente sabe que tem muitas demandas nos próximos dias para que faça a limpeza da nossa frente da Câmara de Vereadores, né? Temos tubos de concreto ali quebrados que acabam não ficando legal na nossa cidade, bem como também a limpeza, talvez, dessas capoeiras que ficam nas calçadas aonde não existe essa calçada. Talvez uma limpeza geral aqui, juntamente com a necessidade do conserto do nosso asfalto na avenida, ficaria um aspecto com certeza bem melhor. Mais uma vez, então, agradecer aos colegas da rádio que vieram na noite nos prestigiar, agradecer a todos que nos acompanham em todas as sessões e uma boa semana a todos, uma boa noite. Concedo a palavra à vereadora Clair Liu. A minha saudação ao senhor presidente Eider Milani. Em seu nome, saúdo aos demais que se fazem presentes nesta casa e aos que nos acompanham pelas redes sociais. Inicialmente, quero também deixar os votos de pesar à família de Verne Klein. Sabemos o quanto ela lutou pela doença. Ela foi realmente uma guerreira. No nosso município, os casos de câncer têm aumentado significativamente. Isto é muito preocupante, pois em um mês, 2 pessoas jovens partiram em consequência dessa doença. Conforme os dados da Liga Feminina do Combate ao Câncer, temos mais 2 pessoas internadas e outras fazendo radioterapias e outras em acompanhamento em casa. A Iverne fazia parte do coral da assistência social e do coral Bem Querer. Hoje, nos atos fúnebres, os corais fizeram a sua homenagem, cantando na celebração, na missa da despedida dela. Após a celebração, pessoas de outras comunidades, até de outros municípios, vieram até nós e deram os parabéns aos corais pelos cantos. Muitos lugares, outros municípios não têm esse hábito, não têm essa cultura do canto. Então, eu quero dizer assim que o canto coral, nós temos vários corais do nosso município, né? O canto coral leva o nome do nosso município a diversos recantos, até mesmo fora do nosso estado. O coral Bem Querer e o coral São José irão se apresentar em agosto, início de agosto, vão se apresentar no Paraguai. Então, é um projeto bonito, um projeto grande, que esses 2 corais abraçaram. Exige muito ensaio, muita dedicação, muito custo também. Isso cada coralista tem que bancar uma parte, né? Depois os corais também vão ajudar. Então, eu penso que o poder público poderia investir mais nos corais do nosso município, bem como talvez com uniformes, materiais, a ajuda no transporte quando os corais vão se apresentar em outros municípios, até, de repente, auxílio no pagamento dos maestros. O canto coral é cultura, é levar a mensagem de fé, esperança, alegria e de fraternidade por onde forem se apresentar. Então, o canto coral, os corais levam o nome do nosso município. Então, quem sabe como seria bom a gente ver com outros olhos a administração, o poder público, a educação também investir nisso.
Também a pedido de alguns munícipes relacionados ao espaço da sala da fisioterapia. Se fosse possível pintar a mesma para ser mais aconchegante. De repente, ampliá-la, aumentar o espaço. Diz que está bem danificada e, de repente, quem sabe, com uma pintura seja um lugar mais aconchegante. Também a respeito da viagem que fizemos a Porto Alegre e meus colegas, dia 4 de fevereiro, em busca de recursos para o nosso município, eu posso dizer que foi um aprendizado, ainda mais que nem eu que estou iniciando essa carreira política, né? Pois os assessores e deputados que nos atenderam, muito bem fomos recebidos, estavam agendadas as datas e horários, explicaram como fazer para que os recursos possam vir até o nosso município. Os projetos precisam ser mandados em tempo, pois muitas vezes os recursos estão disponíveis e os projetos não chegam em tempo para poder liberar os mesmos aos cofres públicos. Sendo que eu tinha para hoje o meu muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Franklin Klema. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de saudar o presidente desta casa, o senhor Eidir Villers Milani, em nome dele, os demais colegas vereadores, o assessor jurídico Marcos, assessor Jefferson, ao ex-vereador Tchode, ao Darley, ao Buita e ao Manuel. Então, sejam muito bem-vindos. Inicialmente, eu gostaria de deixar meus votos de pesar à família Klein pelo falecimento da senhora Iverne. Também conversei com o prefeito Kleber e solicitei um estudo de viabilidade para implantação de um quebra-molas na linha Cachoeirinha, próximo às propriedades do Paulo Zilmer, da Veleda Netzel e do Sérgio Metz, onde já antigamente havia um quebra-molas, né, como o colega Branco bem sabe. Também fiz um pedido que seja iniciado um processo licitatório para a compra e instalação de ventiladores para a cozinha lá do ginásio da linha Cachoeirinha, bem como também a aquisição e instalação do forro PVC. Como lá é um lugar muito quente, então o forro acaba auxiliando na questão do controle da temperatura. Outro ponto importante que merece a nossa maior atenção é a educação do nosso município. Então, desse modo, desejo um excelente início de ano letivo aos pais e aos alunos. E também conversei com o prefeito Kleber a respeito das manutenções da frota municipal de ônibus, onde ele colocou para mim que grande maioria dos ônibus já passou pelas manutenções e outros ainda vão ser finalizados nos próximos dias. Então, os pais e os alunos podem ficar tranquilos. Aproveitando esse gancho do transporte, um tema que os munícipes muito me abordam foi do episódio que ocorreu no ano passado, onde um dos ônibus do transporte escolar acabou estragando. Os alunos foram levados com a SPIN do município. Claro que isso é algo que não pode acontecer, mas não se pode julgar uma pessoa por um único deslize e nem menos a Secretaria de Educação. Levando em consideração que todas as outras demandas que por mim foram solicitadas ou pelos munícipes e pelo prefeito foram prontamente atendidas. Então deixo aqui meu agradecimento especial à Andréia Kemmerich. Tá, Andréia? Meu muito obrigado. Um outro assunto chato dessa vez que eu gostaria de abordar é referente a algumas máquinas da Secretaria de Agricultura e Obras. E aqui ressalto principalmente o veículo Trator Agrale, que acabam estragando. E algo que é muito curioso, minimamente curioso, é a quantidade de vezes que esse veículo, com o Trator Agrale, se encontra em manutenção. Então, todo e qualquer veículo está sujeito a risco de estragar, mas uma quantidade tão grande de estragos e problemas é absolutamente anormal. Então, eu deixei aqui minha sugestão ao prefeito Kleber, que seja feita uma licitação, né, um processo licitatório para a contratação de uma perícia mecânica,
tá? A fim de que sejam investigados os casos como este a partir de agora. Para finalizar, então, a minha fala, deixo aqui um resumo da nossa viagem, né? Minha, do prefeito Kleber, do colega vereador Gilberto e do secretário de Planejamento César, em Brasília, nos quais nós visitamos os gabinetes dos deputados Márcio Biolco, do MDB, Osmar Terra, do MDB, Alceu Moreira, do MDB, deputado Cherini, do PL, deputado Sanderson, do PL, Pompeu de Matos, do PDT, Bibo Nunes, do PL, deputada Franciane Bayer, do Republicanos, e também o deputado Luiz Carlos Busato, do União Brasil, onde todos se comprometeram a auxiliar nas demandas do município. E aproveitando esse gancho, então, eu agradeço ao ex-vereador Gilmar Martinaz, que ajudou na viabilização de uma agenda com o Busato, conosco e com o ministro do Turismo. Tá? Essa diversidade de visitas a gabinetes demonstra o comprometimento e o fortalecimento com as demandas do município, juntamente com os parlamentares, de diferentes partidos e ideologias, sem distinção de partido, já que os deputados que destinam as emendas para os municípios. Seria isso para o momento. Meu boa noite e grande abraço a todos. Passamos para a terceira fase da sessão, ordem do dia. Discussão e votação das proposições. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 011/2025. Leitura da ementa e justificativa. Projeto de lei 011/2025, de 3 de fevereiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar permuta de professora com o município de Sarandi e da outras providências. Justificativa do projeto de lei número 011/2025. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Estamos apresentando para análise, discussão e votação o presente projeto de lei número 011/2025 que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar permuta de professora com o município de Sarandi e da outras providências. Assim como ocorreu nos últimos anos, as servidoras públicas a serem contempladas com a cedência por permuta serão as senhoras Joelma Tonini Brum, efetiva no cargo de professora do município de Nova Boa Vista, e Marciele Signori Milani, professora de Sarandi, com formação equivalente e mesma carga horária. A permuta pretendida favorecerá as professoras envolvidas, pois não haverá necessidade de deslocamento dessas profissionais de um município para o outro, para exercício de suas funções, assim como favorecerá o município de Nova Boa Vista, pois não haverá dispêndio com adicionais de difícil acesso e deslocamentos. Segue anexa a cópia da Lei Autorizativa do município de Sarandi, Lei Municipal número 5.811, de 4 de fevereiro de 2025, bem como a Portaria 8.863, de 10 de fevereiro de 2025, e a manifestação dos professores por meio do requerimento em que ambas permutadas expressam a concordância. Diante de sua importância e pertinência, revelando-se ainda urgente, rogo tenha o presente projeto de tramitação sob o regime de urgência, nos termos do artigo 35 da Lei Orgânica do Município. Assim, cingindo ao exposto e renovando a Vossa Excelência e seus nobres pares minha manifestação de respeito e especial consideração, atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 011/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 012/2025. Projeto de lei número 012/2025. Abre créditos especiais no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei número 012/2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça apreciação, análise e aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa.
Trata-se de proposição que visa a abertura de crédito das naturezas de despesas de aquisição de imóveis na Secretaria Municipal de Assistência Social, trazendo para o exercício de 2025 o superávit das fontes de recurso 1706 e 1704 e também o excesso de arrecadação proveniente de rendimentos no ano de 2025 do recurso 1706. E também a abertura de crédito de natureza de contratação no projeto Atividades de Saúde Bucal na Secretaria Municipal de Saúde e do superávit dos recursos 1659 e 1632. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 012/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 013/2025. Projeto de Lei número 013/2025. Abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Mensagem justificativa do Projeto de Lei número 013/2025. Excelentíssimo Presidente e nobres vereadores. Apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça a análise e a aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa adequar o orçamento municipal para que se possa atender à demanda das atividades do ano de 2025, nas Secretarias Municipais de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Trânsito, Educação, Cultura e Desporto, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, demonstrando nas naturezas de despesa para atender à demanda das mesmas. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 013/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 014/2025. Projeto de Lei número 014/2025, de 3 de fevereiro de 2025. Autoriza o município a conceder patrocínio sob a forma de apoio cultural à Associação Nova Boa Vistense de Radiodifusão Comunitária e da outras providências. Justificativa. Excelentíssimo Presidente e nobres vereadores. Apresentamos o projeto de lei a fim de que seja analisado e aprovado pelos integrantes desta colenda Casa Legislativa. O projeto visa autorizar o município a patrocinar o montante de R$ 7.905 no exercício de 2025 para a Associação Nova Boa Vistense de Radiodifusão Comunitária, com vistas a apoio cultural em transmissões de interesse da comunidade de Nova Boa Vista. Referido patrocínio é feito nos moldes dos anos anteriores, permitido no artigo 18 da Lei Federal número 9.612, de 1998. Tendo também respaldo legal na Lei Orgânica Municipal, onde os artigos 166 a 170 estabelecem que o município estimulará a cultura, apoiando e incentivando a produção e valorização e a difusão das manifestações culturais de seu povo. De ordem cultural, pretende-se a divulgação de eventos, notícias e informes em geral, de interesse da comunidade e plena utilidade pública. Convém registrar que o campo de atuação das rádios comunitárias, seus objetivos e princípios, são estabelecidos respectivamente nos artigos 3º e 4º da Lei nº 9.612 de 1998, dentre os quais destaca-se a divulgação de elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade, prestação de serviços de utilidade pública, oferecimento de estágio profissionalizante de jornalismo e, fundamentalmente, permissão do exercício do direito de expressão do cidadão. Ainda, o artigo 3º dispõe que a finalidade das rádios comunitárias deve ser o atendimento à comunidade beneficiada. Deste modo,
pode-se afirmar que as rádios comunitárias não se prestam exclusivamente a fins educacionais, mas também para a difusão da cultura local, prestação de serviços de utilidade pública, exercício da cidadania, direito de expressão, etc., na forma definida na mencionada lei. No que respeita à obtenção de recursos para sua manutenção, é permitido às rádios comunitárias a captação de patrocínio a título de apoio cultural, sem que isto gere vínculo obrigacional da emissora com o patrocinador, sendo lícita a menção do apoio cultural sem especificação de serviço como contrapartida. Assim, entendendo haver justificado a contento e demonstrado os seus relevantes motivos e benefícios para a comunidade, pelo importante papel que desempenha, levando informações aos munícipes, sendo assim necessário o apoio referido neste projeto. É o que se tem neste momento, que assim submetemos ao crivo desta Casa Legislativa, onde esperamos tenha acolhida e aprovação nos termos propostos. Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 014/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 015/2025. Projeto de lei número 015/2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar servidores em caráter temporário e da outras providências. Só um minuto para nós localizarmos a justificativa, porque tem um emaranhado de documentos acompanhando essa proposição. Justificativa do projeto de lei 015/2025. Excelentíssimo presidente, nobres vereadores, apresentamos o projeto de lei a fim de que mereça a análise e a aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de autorizar as contratações emergenciais e temporárias de um atendente de farmácia, um educador físico, um enfermeiro, um odontólogo, 2 fisioterapeutas, um nutricionista e um agente de combate a endemias e um oficineiro. As referidas contratações serão de natureza administrativa e obedecido o cadastro reserva do processo seletivo número 001/2024 para o cargo de odontólogo e o processo seletivo número 001/2025 para os demais cargos e, em caso de não haver o preenchimento das vagas, realizar-se-á novo processo seletivo. As justificativas de cada secretaria para as referidas contratações seguem anexas, conforme requerimento e motivação de cada respectiva pasta. Segue também anexo o cálculo do impacto orçamentário e financeiro para as contratações de odontólogo e de um fisioterapeuta, pois não estavam previstas no momento da elaboração do orçamento para 2025. As demais contratações já estavam previstas na elaboração do orçamento para 2025. Desta forma, não há necessidade de cálculo de impacto. Assim, temos como justificada a urgência dessas contratações, invocando estar caracterizado o fundamento legal que autoriza, vez que presente necessidade temporária de excepcional interesse público. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Cordialmente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 015/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 016/2025. Projeto de lei número 016/2025, de 13 de fevereiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente servidores por excepcional interesse público e da outras providências.
Justificativa do projeto de lei número 016/2025. Senhor Presidente e nobres vereadores, trata-se de autorizar a contratar 2 professores de educação especial e 2 monitores de escola 40 horas para reforçarem e também atuarem em substituição ao quadro do magistério municipal em caráter emergencial. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, comprometida com o processo de início do ano letivo de 2025, assim como é feito todos os anos, realiza o levantamento na escola, considerando todos os professores de áreas e demais profissionais envolvidos no atendimento aos alunos, mapeando a necessidade de novas nomeações e eventuais desdobres e também novas contratações. As contratações se darão através do aproveitamento da banca do processo seletivo simplificado número 001/2025. Em caso de não preenchimento das vagas, realizar-se-á novo processo seletivo. Ainda que as referidas contratações no âmbito orçamentário e financeiro condizem com o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, oficialmente Lei Complementar 101/2000. Segue em anexo o cálculo do impacto orçamentário e financeiro para as referidas contratações, pois as mesmas não estavam previstas no momento da elaboração do orçamento para 2025. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 016/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 017/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 017/2025, de 14 de fevereiro de 2025. Altera o anexo único da Lei Municipal número 2660/2025. Justificativa do projeto de lei número 016/2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que ora submetemos à apreciação desta Câmara Legislativa Municipal dispõe sobre a alteração apenas em parte mínima do anexo único da lei recentemente aprovada e sancionada com o número 2660, de 5 de fevereiro de 2025, que aprova o calendário de eventos do município de Nova Boa Vista para o ano e exercício financeiro de 2025. O objetivo desta proposição é compilar todos os eventos dentro das comemorações do 33º aniversário do município de Nova Boa Vista, tendo em vista que a Prefeitura está aguardando a confirmação de algumas atividades a serem desenvolvidas, pois envolve mais setores do município, para assim poder realizar a divulgação e o apoio logístico e financeiro dos eventos públicos relacionados, além de ter por finalidade reunir todas as comemorações e datas importantes ligadas à cidade e interior, extensiva ao cotidiano de seus cidadãos. Portanto, ante o exposto e certos de vossa compreensão e colaboração, contamos com o aval de vossas excelências na análise e aprovação desta proposição em regime de urgência, pois o mês de março está chegando e para haver tempo hábil de fazer o decreto regulamentando os respectivos eventos, estimando as despesas, contratando e empenhando antes destas acontecerem. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 017/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 018/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo número 018/2025, de 17 de fevereiro de 2025. Dispõe sobre a cessão de servidores estáveis do Poder Executivo Municipal a órgão ou entidade dos poderes do município, da União, do Estado e de outros municípios. Autoriza o recebimento de servidores da União, do Estado e de outros municípios. Revoga o artigo 113 da Lei Municipal número 855 de 2005 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores,
Pelo presente, encaminhamos a esta respeitável Casa Legislativa o projeto de lei, cuja ementa já foi lida e é de ciência dos nobres vereadores, em que se pretende a autorização legislativa para a cessão de servidores públicos, que constitui um importante instrumento de colaboração interinstitucional, permitindo que os servidores efetivos possam ser temporariamente lotados em outros órgãos ou entidades públicas, sem que haja prejuízo ao vínculo original. Tal mecanismo visa atender aos princípios da eficiência e economicidade da administração pública, conforme é preconizado pelo artigo 37 da Constituição Federal, garantindo a prestação de serviços públicos com a necessária qualidade mediante a alocação adequada de pessoal. O projeto em tela busca atualizar e consolidar as normas municipais relativas à cessão e ao recebimento de servidores, garantindo maior segurança jurídica e previsibilidade ao disciplinar a forma e os critérios de cessão. Além disso, a presente iniciativa encontra respaldo nos entendimentos O projeto em tela busca atualizar e consolidar as normas municipais relativas à cessão e ao recebimento de servidores, garantindo maior segurança jurídica e previsibilidade ao disciplinar a forma e os critérios de cessão. Além disso, a presente iniciativa encontra respaldo nos entendimentos do Tribunal de Contas do Estado, TCE-RS, que ressaltam a necessidade de observância aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência, especialmente no que tange à transparência dos atos administrativos e a formalização de convênios ou instrumentos congêneres para regular a cessão de servidores. Ademais, a revogação do artigo 113 do Estatuto dos Servidores Municipais, Lei nº 855/2005, é imperiosa, eis que a redação está incompleta, não mencionando as hipóteses de cedência, além de adequar o arcabouço normativo municipal às exigências atuais da gestão pública, propiciando maior clareza e detalhamento às normas de cessão e recepção de servidores, ajustando-as às práticas mais modernas de governança administrativa. Por fim, ressaltamos que o presente projeto de lei visa proporcionar uma administração pública mais eficiente e transparente, fomentando o intercâmbio de servidores em prol do interesse público, sempre resguardando os direitos dos servidores envolvidos e respeitando os limites legais aplicáveis. Isto posto, o Poder Executivo elaborou incluso o projeto, que ora passa às mãos de Vossa Excelência e dos excelentíssimos pares, o qual aguardamos a tramitação com seu debate e, ao final, a aprovação pelos excelentíssimos edis em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 018/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo número 001/2025. Projeto de Lei do Poder Legislativo número 001/2025, de 18 de fevereiro de 2025. Autoriza a Câmara Municipal de Vereadores a conceder patrocínio, sob a forma de apoio cultural, à Associação Nova Boavistense de Radiodifusão Comunitária e da outras providências. Justificativa. Justifica-se o presente projeto de lei que visa autorizar o Poder Legislativo a patrocinar, na forma de apoio cultural, a divulgação de ações, trabalhos, serviços de utilidade pública e cidadania, dentre outros, da Câmara Municipal de Vereadores. O aludido apoio cultural tem sua base legal no fundamento do artigo 18 da Lei Federal nº 9.612 de 1998. Tal apoio cultural proporcionará a divulgação de diversas ações desenvolvidas por este Legislativo Municipal, bem como a exposição de notícias e informes de interesse geral da coletividade, assim como avisos de utilidade pública e de eventos municipais. Assim sendo, entendemos justificado o presente projeto de lei, requerendo desde já a sua aprovação. Assinam integrantes da mesa diretora, presidente Eider Villers Milani, vice-presidente Gilberto Piaia e secretário Franklin Kleman. Coloco o projeto em discussão.
Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Legislativo número 001/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de resolução do Legislativo número 005/2025. Projeto de resolução número 005/2025, de 18 de fevereiro de 2025. Autoriza a viagem de até 3 vereadores a Brasília, Distrito Federal. Artigo 1º. Ficam autorizados até 3 vereadores a viajar a Brasília, Distrito Federal, entre os dias 13 a 17 de abril de 2025, tendo em vista a necessidade de acompanhar os pleitos municipais junto aos ministérios do Governo Federal, visando o encaminhamento de demandas da municipalidade, além da realização de contato e visitas a gabinetes de deputados, senadores e demais setores do governo em defesa dos interesses da coletividade. Artigo 2º. Ficam autorizados os vereadores a receber diárias e adiantamentos de acordo com as dotações orçamentárias específicas deste poder. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Sala das Sessões Alfredo Ivo Lil, em 18 de fevereiro de 2025, assinam os integrantes da mesa diretora. Justificativa. Justifica-se a presente proposição tendo em vista a intenção dos vereadores municipais realizarem visitas a gabinetes de parlamentares, deputados e senadores e ministérios do governo federal para acompanhar o andamento dos pleitos municipais, buscando a liberação de recursos para o município de Nova Boa Vista. Destaca-se a importância das viagens de vereadores para tratar de assuntos de interesse do município, tendo em vista que existem diversos projetos protocolados pela municipalidade, que podem reverter-se em benefícios para a população nova boavistense. Pelas razões acima, solicitamos a aprovação do referido projeto de resolução, uma vez que se trata de matéria deste Poder Legislativo. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lil, 18 de fevereiro de 2025. Assinam os membros da mesa diretora, presidente Eider Villers Milani, vice-presidente Gilberto Piaia e secretário Franklin Kleman. Mencionando também, só para complementar, presidente, e para ver entendimento dos nobres edis e da população que nos acompanha, a antecedência do protocolo e da tramitação e posterior apreciação dessa proposição se deve também à intenção de adquirir passagens com preço reduzido. Sabe-se que é mais barato comprar com antecedência. E também não quer dizer que essa viagem efetivamente seja realizada. Tá? Isso tem que ser esclarecido também. É apenas uma previsão legal para que, na oportunidade, na conveniência de se realizar, há o respaldo jurídico e legal para isso. Tá? Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de resolução do Legislativo número 005/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de resolução do Legislativo número 006/2025. Projeto de resolução do Poder Legislativo número 006/2025, de 18 de fevereiro de 2025. Altera a data de realização de sessão ordinária. Artigo 1º. Fica alterada a data da realização de sessão ordinária originalmente agendada para o dia 4 de março de 2025, passando a mesma a ser realizada na data de 7 de março de 2025. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lil, 18 de fevereiro de 2025, assinam os integrantes da mesa diretora. Justificativa. Justifica-se a presente proposição tendo em vista que a sessão ordinária agendada para o dia 4 de março do corrente recai no feriado de Carnaval, de modo que, no entendimento dos vereadores municipais, será mais conveniente a realização em outra data, de modo a respeitar o referido feriado nacional. Assim, entende-se oportuno o agendamento da sessão ordinária previamente prevista para o dia 4 de março, para que seja realizada no dia 7 de março deste ano de 2025, conforme acima disposto. Pelas razões acima, solicitamos a aprovação do referido projeto de resolução, uma vez que se trata de matéria interna deste Poder Legislativo. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lil, 18 de fevereiro de 2025.
Assinam integrantes da mesa diretora, presidente Heider Villers Milani, vice-presidente Gilberto Piaia e secretário Franklin Kleman. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de resolução do Legislativo número 006/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Passamos para a quarta fase da sessão. Explicações pessoais. Os vereadores que desejam falar possuem um espaço de 3 minutos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão ordinária e convoco os nobres colegas para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 7 de março de 2025, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista. Boa noite a todos.